organização da associação, porque fiz parte de todas as reuniões de organização e quero desde já agradecer a presença de todos, porque sei que muita gente veio muito longe e que não é muito fácil de chegar a Covas, a Boticas. Covas então seria um bocadinho pior. Espero que passem um bom fim de semana, que seja interessante, que partilhem, que aprendam também muito. Da nossa parte, este encontro é muito importante porque nós vivemos numa região muito isolada e temos um problema muito grande às nossas portas. E para nós, a palavra transição ou tudo que seja verde tem um sabor muito amargo, é uma palavra que para nós não é tida da mesma maneira que a maioria das pessoas. Então, a nossa intenção como associação e como membros do Barroso é desmistificar aquilo que está a acontecer, o que está a acontecer na nossa região, partilhar o que está a acontecer e também receber, se não for apoio, pelo menos intenções ou apoio. Por isso, muito bem-vindos. Quero também agradecer o apoio do município de Boticas, a Câmara Municipal, porque sem o apoio não podíamos estar a fazer este encontro aqui. E, mais uma vez, está ao nosso lado e tem sido um suporte muito grande na nossa luta. A representação do município teve aqui o vice-presidente, o Dr. Guilherme, que é um amigo, e ele irá dizer umas palavras. E, mais uma vez, obrigados por estarem cá e bem-vindos. Boa noite a todos. As minhas adições já disseram quase tudo. No entanto, eu vou puxar do meu coração, do meu coração, e vou-vos falar com paixão desta terra, que nos dá força sempre para lutar. Somos um concelho com 303 km² e apenas 5.005 habitantes. Eu costumo dizer que aquilo que faz falta é gente, porque já temos tudo. Só precisamos de pessoas que venham por bem. Como vocês sabem, e já tiveram uma oportunidade de experimentar, o português tem uma capacidade de bem receber. Mas eu digo que aqui na nossa região, essa capacidade de bem receber é exacerbada ao máximo. É fácil fazer de um companheiro de viagem barrosado um amigo em poucos quilómetros. Mas temos uma característica: se metem connosco, saem da frente. E isso é típico da gente de Covas de Barroso. Desde o primeiro minuto estivemos com eles. Porque eu costumo dizer à Aida, eles são de Covas de Barroso, mas todo o município de Boticas é de Covas de Barroso, neste tema que nos une anti-inimigos. Porque por mais voltas que demos, por mais raciocínios imparciais que conseguimos ter, chegamos sempre à conclusão: é mau caminho este das meninas. Não há justificação possível. É mau caminho. Não se arranja justificação nenhuma para um projeto deste ir avante. Já falamos com várias pessoas entendidas. Já discutimos com pessoas pró-mina e eles não têm argumentos. Calam-se quando nós fazemos as perguntas. E é esse sentimento que revolta a gente de Covas, mas também revolta as pessoas de Boticas. Eu digo sempre: cuidado, Boticas, a todas as Covas de Barroso. É esse sentimento que nos quero transmitir. O município de Boticas esteve sempre, desde a primeira hora, tentando ampliar esta voz que é toda a gente se é pequenina. São para aí 300 habitantes numa pequena aldeia, 180, eu digo 300, para ser melhor. Não é? E toda a gente pensava que esta gente pouca não ia ir para o mundo fora. Nós fizemos também todos os possíveis para ampliar essa voz. Mas mesmo nós ficávamos espantados connosco mesmo, como é que este espírito que conseguiu dar um eco enorme, que deu volta ao planeta e voltou várias vezes e de repente é um boom enorme. Deixo também umas pequenas palavras para vocês. Agradeço às organizações por terem tido esta ideia solidária de organizar este novo encontro da justiça climática, que tem tudo a ver com a nossa gente. Obrigado. Por isso, abrimos as portas, perguntámos sempre o que é que precisavam, digam mais. Nós próprios dávamos ideia, como precisais disto, verdade? Estivemos sempre ao lado da luta desta gente. E agradeço por vocês estarem também
e cada um de vós transforma em 100 pessoas, 1000 e que se multiplica. E para terminar, digo que levem uma boa impressão das nossas terras. Boticas, parece pequenino, toda a gente tem uma boa impressão, está muito limpa, somos bem organizados e isto lavou-se profundo, mas já não é a província do tempo de outra senhora. Muito obrigado pela vossa atenção e, mais uma vez, obrigado por terem vindo às nossas terras. Obrigado. Vamos então passar aqui vou passar aqui à Mariana, que vai... Começas tu? Sim? Vamos falar aqui sobre esta questão. Não vamos aprofundar tudo, esperamos que o encontro também sirva para aprofundar mais e mais esta questão e outras, mas então vamos começar e depois a ideia é que toda a gente possa participar, se calhar agora no início, para já não, mas depois a ideia é que toda a gente possa fazer perguntas e comentários e possa participar da forma que entender. Obrigada. Olá, então, boa noite a todos e a todas. As boas-vindas já foram dadas. O objetivo desta tertúlia hoje à noite é um pouco dar um mote para o encontro sobre o porquê de estarmos aqui em Boticas, no Barroso, o porquê de estarmos a discutir mineração de lítio no Encontro por Justiça Climática. E o nosso objetivo é que seja uma conversa, que possamos todas conversar e dialogar, criar pontes. Tínhamos pensado, inicialmente, dar um contexto específico local. No Barroso, neste momento, há vários contratos de concessão de exploração mineira. Os dois mais avançados é o chamado Mina do Barroso, que está nas mãos de uma empresa de especulação financeira britânica chamada Savannah Resources. E o outro é a Mina do Romano, que está localizada em Morgado, nas mãos da Luso Recursos. E há também ainda outros projetos em Dornelas, na Borralha. Nós tínhamos pensado, se calhar, se ainda o quiserem, estou a olhar ali para as nossas companheiras, que cada pessoa desse um contexto local, não é? Tenho aqui o Nelson, que é de Covas do Barroso, que poderia dar esse contexto. Não sei se a malta de Morgado ou de Dornelas quer também fazê-lo, ou podemos também fazê-lo durante a discussão. E depois o meu objetivo é dar umas pequeninas notas de modo para esta conversa. Mas pronto, sendo assim, talvez passe primeiro ao Nelson e depois, se vocês quiserem falar, falam também. Bem, boa noite a todos. Muitos dos que aqui estão já me conhecem, sou o presidente da Associação Líder em Defesa de Covas do Barroso. Resolvemos criar esta associação em 2017 porque nos apercebemos que de uma exploração de quartzo e feldspato, de um contrato a exploração de quartzo e feldspato para uma área de 120 hectares, de repente damos conta que este contrato tinha sido alterado, passou de 120 para 540 hectares e passou a incluir também a exploração do lítio. Nós nunca fomos tidos nem achados neste processo, nunca tivemos conhecimento nenhum. Aliás, tivemos conhecimento através de uma conterrânea nossa que vive na Inglaterra e que soube lá nas notícias. Quer dizer, nós que vivíamos em Covas não tivemos conhecimento nenhum e já era dito na Inglaterra que ia vir a maior mina de lítio a céu aberto em Covas do Barroso. A partir daí começámos à procura de informação, a ver o que é que se passava, conseguimos obter esta informação toda, o que é que eles queriam, as portas que iam abrir, tudo o que eles queriam fazer. Onde é que ia o lítio, Pronto, e a partir daí organizámos, criámos a associação e foi a partir daí que começámos a tentar travar este projeto. Passado 3-4 meses tínhamos conseguido parar as prospeções, que estavam a fazer prospeções, porque na altura a empresa, quando chegou a Covas, pediu para fazer prospeções, ninguém tinha conhecimento para o que era, nem que não era, claro, as pessoas que por bem, deixaram de fazer prospeções, deixou os iniciativos baldios, deixou a junta, deixaram os particulares. Na altura tudo de graça, não houve sequer contrapartida nenhuma, foram pedir às pessoas e as pessoas deixaram de boa fé. A partir do momento que as pessoas também começaram a perceber o que é que realmente estava em causa, o que é que eles queriam fazer, as pessoas foram retirando este direito de fazer prospeções. E neste momento, isto dizer que tem sido uma luta longa, porque isto começou em 2017, estamos em 2024, não tem sido fácil, tem sido uma luta desigual, porque nós também temos a nossa vida, não é? Nós também trabalhamos, também temos que sustentar as nossas famílias e neste momento grande parte que nós temos estamos a passá-lo a defender a nossa região, o nosso território, as terras que nos deixaram, que têm sido o sustento das nossas, foram os sustentos dos nossos avós, foram os sustentos dos nossos pais e estão a ser os nossos sustentos. Sem o que se cultivam nestas terras que lá existem,
Muitas das pessoas que hoje se formaram, que são estudadas, que têm cursos, nada disso seria possível, porque todo o rendimento foi tirado destas terras. Por isso, nós não podemos aceitar sermos sacrificados em nome de uma transição energética verde. Para nós é falsa. Não é falsa, porque como é que se consegue fazer uma transição energética verde, como eles dizem, sustentável, quer dizer, sacrificando as pessoas que menos contribuíram para que chegássemos a este ponto. Porque se alguém tem contribuído para o combate às alterações climáticas, são as pessoas que vivem nestas regiões. São as pessoas que usam muito menos os combustíveis fósseis. Grande parte dos trabalhos que fazem ainda são feitos com esforço físico ou não. Por isso não podemos aceitar. E por isso é que nós temos empenhados nesta luta a fundo, por isso é que conseguimos tudo isto, com o apoio de toda a gente que nos tem. Porque acho que não há ninguém que lá a Covas e que perceba que nós não tenhamos razão. E neste momento vou ficar por aqui, porque teria muita coisa para dizer, mas acho que será preferível, se alguém depois tiver dúvidas, quiser perguntar alguma coisa, será mais fácil responder, porque senão eu teria aqui conversa para toda a noite e acho que é importante que as pessoas também percebam o que é que está a passar. Bem, se calhar depois também podemos ter uma conversa sobre os restantes projetos ao longo desta tertúlia. Eu acho que, como mote, eu gostava de deixar aqui algumas ideias. O Nelson já tocou nelas. Nós estamos num encontro por justiça climática e muitas vezes nas narrativas que temos falamos da necessidade da transição energética. E quando falamos da necessidade da transição energética, essa necessidade, esse imperativo, omite muitas coisas. Omite nomeadamente estes territórios, estas populações, estas comunidades, os seus modos de vida, os seus modos de existência. Omite a forma como todos estes processos foram feitos de forma pouco transparente, de forma opaca mesmo, quase a enganar as pessoas. E omite também uma outra série de ideias que eu gostava de deixar aqui para esta discussão de hoje à noite. Eu tentei sintetizá-la em alguns pontos. E o objetivo é que depois isto gere mesmo uma conversa aqui com várias, que se teçam pontes e alianças com tanta gente que em diferentes pontos do país e do mundo está interessada em lutar por um mundo que seja de facto mais ecológico, mais justo e mais belo para todos e para todas. Então, o primeiro ponto que eu gostava aqui de dizer é que esta transição energética, supostamente, como vocês sabem, não está a prever uma redução nos níveis de consumo e de produção energética. Antes, pelo contrário. Estas minas de lítio, nós vamos partir do Barroso esta conversa, estão a ser justificadas a partir de uma narrativa que não prevê que se reduza o nível de consumo energético e de produção energética que nos levou ao estado de degradação ecológica que vivemos hoje em dia. E, portanto, nessa perspectiva, nós não podemos considerar isto uma transição. Quem está no Barroso sabe disso. Podemos considerar que é uma adição de energias, não é uma expansão energética, porque estamos a consumir cada vez mais, estamos a produzir cada vez mais energias. E, por outro lado, também não podemos dizer que é uma transição a partir do momento em que se mantém a dependência dos combustíveis fósseis. Sabemos, obviamente, que a queima e a extração de combustíveis fósseis nos tem levado a um estado de degradação ecológica brutal. Os sinais são cada vez mais alarmantes, estão cada vez mais visíveis, mas a verdade é que continuamos a perceber que as mesmas empresas que fornecem os combustíveis fósseis continuam a lucrar, continuam a vingar. O fornecimento e abastecimento de energia a nível mundial continua bastante assente nos combustíveis fósseis. E mais do que isso, esta transição também nesse aspecto perpetua e assenta uma narrativa que vê como opostas, como dicotómicas, as energias ditas renováveis e as energias fósseis, quando na verdade há um contínuo entre elas. Há um contínuo entre elas porque estas energias ditas verdes, renováveis, na verdade dependem de cada vez mais extrativismo, de cada vez mais extração de recursos, dependem também elas para todas as suas operações, que são operações mega industriais. Nós em Covas do Barroso estamos a falar, por exemplo, de 600 hectares, 4 minas a céu aberto, 4 escombreiras, uma lavaria, uma barragem de rejeitos, mais estradas, mais pontes. É uma mega operação industrial. Isso depende não só de extração de recursos, mas também da queima de combustíveis fósseis, porque é através dos combustíveis fósseis que todos aqueles caminhões de dumpers operam. E, portanto, esta transição assenta numa narrativa que opõe o renovável ao fóssil, quando, na verdade, as próprias energias ditas renováveis estão a perpetuar
uma continuação dos fósseis e estão a perpetuar uma continuação do extrativismo, que foi exatamente este tipo de ideologia e de estrutura económica que nos trouxe até aqui. E isso leva-me ao próximo ponto, que é de facto esta transição também não é nenhuma transição que se possa chamar de transição a partir do momento em que não questiona o crescimento económico, ou seja, não só questiona os níveis de consumo e de produção energética, mas também não questiona o crescimento económico e aparece como uma oportunidade para a acumulação de capital. Nós temos antigos atores fósseis que agora se rotulam de verde, que até pintam os seus logos de forma diferente, que responsabilizando o cidadão comum, não é? Pela sua pegada carbónica, pegada ecológica, etc. E mais que isso, temos novos atores que agora, à senda desta nova transição energética, se pintam de verde e aparecem aqui como uma forma de se renovarem e de poderem lavar as suas mãos. Nós temos neste momento a indústria automóvel e a indústria mineira, que sabemos perfeitamente são das maiores destruidoras do mundo, a ganharem e a vingarem com esta crise, com esta transição. No caso do Barroso, é claro, as baterias de lítio que eles prevêem produzir, aliás, o lítio que eles querem extrair daqui, cujo processo é longuíssimo, seria para baterias de carros elétricos. Portanto, temos a indústria automóvel, que é uma indústria altamente destrutiva, a ser salva por esta narrativa de transição energética, e temos a indústria mineradora a ser também ela salva por isto mesmo. E de facto esta crença de que é possível crescer infinitamente e ser verde ao mesmo tempo é altamente perigosa, porque sugere que podemos continuar a desgastar o nosso planeta, as nossas terras, os nossos solos, os nossos ares, as nossas águas, sem sofrermos as consequências desse desgastamento e desse esgotamento. E essa é a mesma narrativa que nos trouxe até aqui. Portanto, mais uma vez, não podemos falar de transição. Também não podemos falar de transição a partir do momento em que o modelo decisório das políticas públicas, dos atores estatais, dos atores do capital, é o mesmo. Nós estamos a ver uma transição que é de cima para baixo, que desrespeita em todas as fases do processo as comunidades locais, a quem lhes é tirada a soberania para decidir sobre o rumo das suas próprias vidas, a quem lhes é negada a possibilidade de aceder a informação sobre o que está a passar no seu próprio território, e que, isto durante o processo, e que no final deste processo ficaria apenas despojada dos seus territórios, e os lucros e toda a riqueza supostamente gerada não ficaria nessas comunidades. Portanto, mais uma vez temos o mesmo modelo decisório que não respeita as soberanias locais, e isto, mais uma vez, reproduz as mesmas estruturas de decisão política e social. E, por outro lado, a transição energética também reproduz uma narrativa que estrutura a nossa sociedade como dona de poder controlar, dominar, escavar, extrair, desmontar a natureza, o meio envolvente, e, portanto, continua a justificar esta visão da natureza como um mero recurso, que é mercantilizável, não é? Que é para o lucro, e continua a ignorar a nossa intrínseca ligação com o meio, continua a ignorar o facto de nós só nos nutrimos porque, de facto, estamos vivas neste planeta Terra, estamos vivas neste planeta Terra porque estamos dependentes de uma série de outros organismos, de outras pessoas, de outros seres, e, portanto, continua a ignorar isso e a perpetuar esta ideia de que podemos continuar a destruir a natureza, no caso para fins que são, obviamente, capitalistas, de acumulação de capital. E por isso mesmo, a mim também me parece, e acho que essa é uma questão super interessante para trazer para este encontro, que justamente por assentar nesta narrativa, mais uma vez, que a natureza é um mero recurso que pode ser mercantilizável para os fins da sociedade e no caso da sociedade humana, não é? Da nossa espécie, e no caso da sociedade capitalista, esta transição também repousa numa ideia, numa narrativa que reduz as complexidades ecológicas numa questão do clima. E isto é perigoso também, porque obviamente as alterações climáticas são um problema que todos nós aqui sabemos altamente desafiante e que já impacta a vida de milhares de pessoas em todo o mundo, milhões de pessoas em todo o mundo. Mas a verdade é que a complexidade ecológica não pode ser cingida apenas à questão do clima, nem somente à questão do carbono. Quando eu digo isto, o que eu quero dizer é que esta narrativa permite-nos, mais uma vez, quantificar e mesurar aquilo que é preciso fazer. Portanto, mais uma vez, faz com que nós desejamos a natureza de
forma quantificável, de forma mensurável, o que facilita então a conversão em números e, portanto, a conversão em metas e, portanto, as próprias empresas capitalistas a dizerem, ok, nós até 2050 faremos isto, é X%, são X anos, etc. E, de facto, ignora que está tudo interligado. E se nós pensarmos no caso do Barroso, isto é óbvio. O Barroso é património agrícola mundial, porque justamente foi uma região que, ao longo de séculos, através das pessoas, manteve um património biodiverso, manteve ecologias complexas e contribui em muito para a estabilidade da biosfera e para a estabilidade climática. E, portanto, se nós, esta transição, a narrativa da transição é perigosa ao pegar só na questão do carbono, porque assume que se nós construíssemos aqui uma mina que depois fabricaria baterias de carros elétricos, então haveria carros sem emissões, omitindo, ponto 1, todas as emissões ao longo deste processo, e mais, fazendo com que se destruíssem territórios inteiros que são biodiversos, que contribuem para a estabilização climática, que contribuem para a estabilização da biosfera, para a biodiversidade, e mantêm, de facto, aquilo que é mais importante proteger no nosso momento, no momento em que vivemos um colapso ecológico, que são as florestas, são as águas, são os solos. E, portanto, nesse sentido, pensando no caso do Barroso, é abismal o quanto esta narrativa é falsa, ao fim e ao cabo, e não podemos cingir as complexidades ecológicas que vivemos apenas a uma questão de clima e apenas uma questão de carbono, porque elas vão muito para além disso. Nós destruindo um território como o Barroso, isso iria afetar territórios muito além, nós estamos a entrar nos montes, mas iria afetar territórios muito além montes, e portanto não podemos ter a métrica redutora, reducionista do carbono, que vê a natureza como, ok, o problema são só as alterações climáticas e resolvendo isto, resolvemos tudo o resto. Isso é falso. E por isso mesmo, mais uma vez, uma última nota é que esta narrativa também perpetua esta ideia de que podemos governar sempre através de questões tecnológicas. Mais uma vez, há uma solução tecnológica para um problema que é altamente complexo. Não, nós não podemos resolver a natureza através de uma solução técnica ou tecnológica, ignorando quanto tudo isso iria desgastar a Terra e o planeta noutros lugares. E, portanto, parece-nos a nós também que esta transição energética está a reduzir fenómenos sociais, ecológicos, ambientais, climáticos que são altamente complexos. É uma questão de, ok, temos uma nova solução técnica, que são as baterias de lítio. E se não for lítio, se calhar é sódio. E, portanto, mais uma vez estamos a reproduzir esta narrativa de que a tecnologia nos poderá salvar. E então, deixando a última nota, de facto, acho que esta transição, e acho que também devia ser nosso dever, nossa ambição, pensarmos uma transição que vá muito além de uma transição na fonte energética. Ou seja, acho que esta transição energética também reduz as possibilidades de transformação a uma questão de onde é que tiramos a nossa energia. E, portanto, eu acho que, partindo também mais uma vez do caso do Barroso, acho que aqui já vemos muitas outras possibilidades de transformação para um mundo mais justo, mais lento, mais solidário, mais comunitário, mais verde, mais ecológico. E a transição que os fazer é bastante mais profunda que isso, e se calhar não se reduz apenas a uma questão de substituir a origem da nossa energia, mas é bastante mais complexa que isso. Tem que se falar de políticas de mobilidade, as métricas que se escolhem para essas políticas públicas de mobilidade, tem que se falar de políticas de soberania alimentar, tem que se falar de políticas enfim, de tudo, porque de facto a transição que eu vos fazer é muito para além da questão apenas da energia, e acho que eram um pouco essas notas que queríamos deixar aqui para esta conversa, que esperamos que seja uma conversa, e também um bocado um modo para entendermos o porquê de ser importante o movimento de justiça climática se aliar às populações de Barroso, se aliar a todas as populações que neste momento lutam pelos seus territórios, pelos seus modos de vida, e que de forma justa desmistificam as falsas narrativas que nos querem impor sobre uma transição que nem é transição, nem é verde, nem é socialmente justa. E, portanto, esperemos que este encontro também seja um ponto de partida para podermos fazer essas pontes, essas alianças com todas vocês. Obrigada. Acho que era mais interessante se tivéssemos
Esta tertúlia está mesmo pensada para que seja mais conversa do que sessão expositiva. Vamos ter várias amanhã. Então, se tiverem comentários, perguntas, o que quer que seja. Não, isto funciona. Não preciso para passar a alguém. Não, não funciona. Sim. Boa noite. O meu nome é Manti, eu sou aqui de Montalegre, moro cá de Montalegre, sou presidente da Associação Montalegre Promovida. E também da Vila Porta, que está. É o lítio. Boa noite, o meu nome é Armando Pinto, eu sou presidente da Associação Montalegre Promovida. E da mesma forma que o problema que temos aqui com Covas de Barroso, portanto, nós passamos por uma circunstância idêntica. Portanto, muitos de vocês também já me conhecem, já conhecem mais ou menos, eu não sei, o que se passa na região de Montalegre, que é a região de Barroso, Montalegre de Boticas. Portanto, mas eu, antes de falar sobre o que é que se passa em Montalegre e qual é a mina do Romano, portanto, de alguma forma é muito idêntica àquilo que se passa em Covas de Barroso, portanto é uma zona que eles querem ocupar 624 hectares, portanto também já existe um estudo de impacto ambiental favorável condicionado, da mesma forma que o Covas de Barroso. Também nós andamos atrás dos senhores que andam a tentar invadir alguns terrenos, que não são deles, também, pronto, tudo isso. Mas eu queria, nós estamos a falar de justiça climática, e acho que é para isso que podemos partir daí. Ou seja, estamos a falar de justiça climática. Onde é que está a justiça climática? O que é que eles querem fazer com a região do Barroso, uma região que é património agrícola mundial, que é a reserva da biosfera, portanto, neste caso o Conselho de Montalegre. Ou seja, e querem de alguma forma destruir esta região, destruir uma região do interior, uma região com pouca gente, ou seja, querem para descarbonizar as cidades, ou seja, esta transição para despoluir ou descarbonizar as cidades, estão e querem de alguma forma destruir este interior, destruir esta região que tem menos pessoas e que tem menos poder de decisão. Portanto, de alguma forma, onde é que está esta justiça? Eu quero de alguma forma também questionar e lançar um bocadinho aqui para o ar. Toda estas minas, toda esta zona, aquilo que eles querem fazer, ou seja, eles estão a querer destruir uma zona de floresta, portanto, onde é que está a justiça? Uma zona de floresta, uma zona riquíssima em água, e neste caso a mina do Romano tem ali a barragem do Alto Rabagão, e como disse a Mariana, isto não se cinge só aqui à nossa região, porque aquela região, a nossa zona abastece praticamente o norte de Portugal. Portanto, estamos a falar até à zona de Vila do Conde, mais ou menos. Portanto, o impacto que isso pode ter em nível de abastecimento de água. Muitas das pessoas pensam que estes problemas vão ficar aqui na região do Barroso, mas não. Todos nós sabemos que não. O facto de o Rio Bessa, que vai ter e vai ser afetado pela mina do Romano e vai ser afetado pela mina de Cova de Barroso, e por sua vez vai chegar ao Rio Douro. Portanto, mais uma vez, isto não fica só nem em Montalegre, nem em Boticas, irá chegar à zona do Porto. Portanto, eu quero de alguma forma alertar as pessoas para que aquilo que pode vir a acontecer na região do Barroso vai afetar não só esta região, mas vai afetar o país, de alguma forma, e também aqui os nossos amigos da Galiza. E desde o início, e tal como disse já o Nelson, nós nunca fomos tidos nem achados, a população local nunca foi ouvida, nunca quiseram ouvir o nosso ponto de vista. Tivemos inúmeras dificuldades para ter acesso a toda a documentação, foi-nos sempre
negada acesso à documentação. Tivemos que ir a Lisboa com os nossos advogados para podermos ter acesso, tanto na TGE, a APA nunca nos deu resposta sobre aquilo que nós solicitávamos. Portanto, tudo isto foi sempre feito de uma forma muito obscura desde a fase inicial. Portanto, e nós questionamos também porquê, se isto é assim tão transparente, porque é que tentaram desde o início, de alguma forma, nos limitar o acesso à informação. Também nós tentámos perceber, porque muitas das vezes fomos sempre acusados, e tanto nós como os outros movimentos, certamente, éramos acusados de que éramos contra a transição energética, que éramos contra o... Ou seja, nós esta região, que iria ter as maiores minas de lítio da Europa, iríamos salvar o mundo. E, portanto, nós fomos sempre, de alguma forma, vistos de uma forma muito, muito negativa, mas nós não dissemos, não éramos não, porque nós desde o início tentámos trazer as faculdades e tentámos perceber o que é que ali estava, e antes de tomarmos a posição que tomamos, e que é conhecida por toda a gente, nós tivemos e tentamos ouvir e beber das faculdades, desde a Universidade do Minho, a Universidade de Coimbra, a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Trás-Montes de Alto. Portanto, nós conseguimos ir buscar técnicos a todas estas universidades e podemos perceber o que é que estava em causa. E só depois de percebermos o que estava em causa é que nós tomámos a decisão de que teríamos que lutar até o limite das nossas forças. Portanto, nós não somos contra a transição energética, queremos é que ela seja feita de uma forma justa. E não é à custa da destruição de toda esta região que essa transição se possa fazer. Portanto, e nós temos motivos mais que válidos para tentarmos impedir que estas minas se possam fazer na nossa região. Portanto, não sei se alguém tiver alguma questão depois, eu posso também responder. Portanto, aquilo, e para terminar, vou já terminar, aquilo que eu acho que era importante aqui era, e como é o tema de toda a justiça climática. Portanto, onde é que está a justiça climática quando aquilo que está em causa é a destruição de uma região? Portanto, obrigado a todos, depois podemos continuar a conversa mais à frente. Alguém quer? Eu queria sim, mas alguém quer? Já falei, alguém quer? Claro, sim. Boa noite, chamo-me Sandra Salgado, sou mais conhecida por Xana. Faço parte da Associação Povo e Natureza de Barroso. Estamos filiados em Montalegre, Fiães do Rio. Somos uma associação que tem estado nesta luta desde o início com todas as localidades mais pesadas, com mineração à porta direta. Uma vez que já foi dado a conhecer tudo o que é importante, vou-vos dar a conhecer o que se passa na Borraia, uma vez que estou aqui também para representar. A Borraia é algo extraordinariamente inacreditável, porque ainda há pouco tempo, desde setembro até fevereiro deste ano, estiveram a fazer prospecção em território altamente contaminado, repleto de metais pesados. Isto para verem que não há sequer controle em nada que tenha a ver com extrativismo. Então, estiveram a fazer prospecção em território altamente contaminado, repleto de metais pesados, volto a referir, a menos de 100 metros de casas de pessoas, de população, levantamento de poeiras tóxicas, obviamente, contaminação das águas, enfim, um atentado ambiental, ao qual fizemos diversas denúncias a várias entidades,
das quais não tivemos praticamente resposta, relativas ao ambiente e tudo. Até uma pessoa eu fico estressada a falar, peço desculpa. O que é certo é que não foram tomadas sequer nenhuma salvaguarda em relação aos trabalhos a serem realizados, nem sequer sinalização do que estava a ocorrer no local. Portanto, é só para vocês terem um ponto de partida de como estas empresas extrativistas laboram, sem controle rigorosamente nenhum. Portanto, é mais que evidente que a mineração vai, de facto, dar cabo deste território todo e não vai estacionar aqui porque as nossas águas correm, não estacionam no Barroso. Era só. Boa noite, eu sou a Feliz Bela do Couto de Dornelas, da Associação Unidos pela Natureza. E na minha aldeia, na minha freguesia, está prevista uma escombreira da mina do Barroso e no terreno próximo, não sei a quantos, se calhar menos de 1 quilómetro de distância, existe uma mina a céu aberto desde 2008, onde tiram feldespato, lítio e quartzo, que é a empresa Savana, e na de feldespato e quartzo e lítio é a Felmica. Então, o povo de Dornelas, até 2019, nunca teve qualquer informação sobre esses projetos. A mina começou em 2008, a partir das 5 da manhã, caminhões enormes atravessavam a aldeia e continuam a atravessar, embora um bocadinho mais tarde. Essas duas minas utilizam os baldios da freguesia e o povo até hoje, por muito que tenha pedido explicações, nunca teve qualquer informação, nem conhecimento se existem contratos ou de que forma foram cedidos esses terrenos baldios. E então, mais uma vez, podemos falar de injustiça climática porque nos foi tirado o direito a participar, o direito à informação e o direito a ter um ambiente puro e limpo. É só o que tenho a dizer. Olá, meu nome é Francisco, sou da Unidos em Defesa de Covas do Barroso. Eu queria voltar aqui à uma questão que a Mariana começou por pegar, que me parece importante, que é esta questão das narrativas sobre a justiça climática. Tanto o Armando, como a Xana, como a Feliz Bela agora falaram muito desta questão da justiça, do lado da justiça, que é importante pegar aqui nesta questão da justiça e das narrativas. Para trazer aquilo que tem sido um pouco o debate ou aquilo do movimento de justiça climática. E a mim preocupa-me um pouco que esta questão da mineração que estamos aqui a falar, ou que pelo menos que eu sinto que isso não tenha sido até agora um aspecto central do combate por justiça climática. E porquê que a mim parece que é um componente central? Porque as populações aqui do Barroso reagiram a uma problemática que lhes bateu à porta. E ao longo destes anos tiveram que ir percebendo e foram percebendo, de certa forma, que isto não é um problema que só existe aqui à sua porta. Bem, é normal que nós percebamos muitas vezes coisas que nos são distantes quando o problema nos bate à porta. Mas tiveram que fazer o exercício de perceber que isto acontece aqui e acontece um pouco por todo o mundo. Que isto está inserido numa crise ecológica global e que nos afeta a todos e a todas. E acho que é importante, e a oportunidade de fazer aqui este debate, é precisamente ouvir sobre esta problemática e perceber como é que esta questão da transição é central e que não pode haver, quando se fala apenas de uma transição tecnológica ou que se trata de resolver as coisas apenas com uma mudança de tecnologia, não estamos a resolver absolutamente nada e, portanto,
as narrativas sobre justiça climática têm que ter em conta os problemas das renováveis. Porque se é verdade que há muita gente que continua a defender o lobby do fóssil, há muitas pessoas que estão hoje no lobby da mineração verde que ontem estavam no lobby do fóssil. São as mesmas caras, são as mesmas pessoas, são os mesmos interesses. Portanto, com energias renováveis, e com este mesmo modelo, nós temos exatamente o mesmo problema. Exatamente as mesmas pessoas, exatamente o mesmo modelo de acumulação. E se isto não é um aspecto central que o exemplo da mineração traz sobre a necessidade de pensar a justiça climática não desde narrativas simples, porque às vezes podemos pensar que as narrativas simples são mais fáceis de perceber e tratar de trazer complexidade não ajuda a agregar. Mas, no fundo, as narrativas simples só servem um interesse, que é o interesse daqueles que ontem estavam nos fósseis e que, se calhar mais rapidamente que outros que continuam a existir no fóssil, perceberam que o futuro da acumulação está na mineração verde e está numa transição que quer mudar tudo sem mudar absolutamente nada, vão continuar a acumular. Portanto, dizer, como eu já ouvi em vários lugares, que ir contra a mineração de lítio é fazer um favor aos fósseis, não. Não falar da questão da mineração como um problema sério de justiça climática é fazer um favor àquelas pessoas que defendem os interesses que os fósseis ainda hoje defendem e que agora estão a aproveitar estas novas oportunidades de acumulação. Portanto, parece-me super importante trazer e perceber como é que para o movimento de justiça climática a questão da mineração e perceber como é que esse apoio e esse trabalhar em conjunto com as populações locais pode ser feito. E acho que um ponto número 1, ou uma grande ajuda, seria incluir esta questão da mineração nas narrativas sobre justiça climática. Boa noite, o meu nome é Patrícia Tavares, sou do Geota e, portanto, eu já acompanho aqui a guerra do Nelson e do Armando já há muitos anos, eu já estou nisto há muito tempo e o Nelson falava ali e eu percebo perfeitamente que isto realmente às tantas já há um impacto na vossa vida. Estas lutas são lutas injustas e desiguais e calculo e sei disso, que isso impacta nas nossas vidas. Mas realmente vocês é que estão na linha da frente, nós somos associações nacionais, mas nós às tantas já não... a verdade é que isto são lutas, ninguém nos ouve a nós e acho que as pessoas que vivem perto é que podem realmente fazer a diferença, por muito que vos custe. Nós temos muito poucas vitórias, infelizmente, no ambiente, isto são guerras desiguais em que realmente o que manda é mesmo os interesses económicos e nada aos trava. Houve agora vocês devem conhecer, uma pequena vitória que foi das Alagoas Brancas. Isso conseguiu-se porque realmente as pessoas não descansaram. Houve pessoas que tiveram até esgotamentos e tudo, porque as pessoas estavam sempre em cima, e eles é que não desistiram. E nós realmente em Lisboa, onde estejamos, conseguimos fazer muito pouco, mas o vosso trabalho realmente é essencial, por muito que vos custe. E realmente isto não é nenhuma justiça, isto não é nenhuma transição energética, quando nós estamos a destruir a biodiversidade e o solo, que é o maior consumidor de carbono, com esta conversa da transição energética. Isto é uma mentira, isto é tudo uma mentira, mas realmente para onde é que se vai, como é que se vai, realmente é difícil de concluir, de chegar lá. Olá, boa noite. O meu nome é Catarina. Eu venho aqui representar o Litoral, sou das Dunas Livres e aprecio muito que esteja a haver esta complexidade ao de cima e que esta discussão seja vista de muitos pontos, porque todo este assunto é global e não é só local, e é local ao mesmo tempo. Então, eu gostava de trazer algumas questões que gostava que houvesse assim respostas, que eu também não tenho. Uma é a questão da palavra justiça e como é que nós falamos desta palavra estando num país europeu que também tem muitos recursos que extrai e que são extraídos de outros países. Neste microfone também existe uma bateria e estamos a usar a eletricidade em vez de usar a nossa voz mais alta. Portanto, tudo isto vem ao de cima quando falamos destas transições
E acho que faz muito sentido dizer que o assunto fica mais forte para nós agirmos quando é à nossa porta. Da mesma forma que as empresas que vêm extrair aqui, estão a extrair aqui provavelmente por não querem fazer isso na sua própria porta. Então eu gostava de perceber um pouco como é que toda a gente aqui, de associações ou não, vê estas lutas no contexto de o que é justo se continuamos a usar as coisas que vêm de outros sítios no mundo, ou seja, onde é que está a ética de lutarmos por algo que está à nossa porta versus uma situação global. E outra que eu queria também perguntar e que também nos questionamos imensas vezes na nossa própria associação e que acho que devia ser sempre pensado é como é que as nossas ações de ativismo podem ser feitas não só pela crítica, mas também pela sugestão de algo construtivo e algo para o futuro. E então, neste caso, como é um assunto tão global e tão complexo, exige que para mudar é preciso uma mudança total de mentalidade no mundo inteiro. Porque se toda a gente mudar, mas um país continuar a fazer tudo mal, não vai haver vitória ainda. É preciso que toda a gente fizesse tudo bem. E isso vai demorar muito tempo. Então, como é que nós poderíamos, associação a associação, ou todos em conjunto, chegar a uma mudança societal deste paradigma e destas narrativas? Onde é que nós poderíamos estar para que isto acontecesse? É preciso ir para o Parlamento? É preciso toda a gente aqui tornar-se deputado? É preciso toda a gente aqui ser professora na escola? O que é preciso para ver isto? O que é que nós podemos fazer? São questões. Obrigada. Alexandra Azevedo, sou Presidente da Quercos, da Associação de Quercos, e pegando já um pouco daquilo tudo que foi aqui falado e agora nesta última intervenção, faz todo o sentido. Eu estava a ouvir isto tudo e pensava, mas realmente que saída e de forma construtiva e positiva, porque eu sei que estas lutas desgastam e, sobretudo, quando as nossas competências a nível mental e outras são ainda desvalorizadas e vivemos ainda muito naquilo que é o trabalho e o esforço físico, no terreno e nas situações. E então isso emocionalmente vai-nos trazendo para baixo, porque o nosso corpo físico também tem limites e tudo isto está interligado, o nosso corpo está interligado. E estas questões, eu já passei por vários processos. Na década de 90, por exemplo, era a limpeza do país, o encerramento das lixeiras e abertura como se fizeram os grandes aterros sanitários. Na altura também tentámos perceber o que é que se estava a passar e quando se percebeu que afinal não se ia fazer propriamente tratamento de resíduos, mas que era acumular a deposição em mega-aterros e, passado quase 20 e tal anos, vemos que as taxas de reciclagem no nosso país estão miseráveis ainda e já vi muitas pessoas, isso e outras situações, e já vi muitas pessoas não aguentarem, terem depressões, terem esgotamentos. Ora, deixar só aqui esta nota, uma das formas de nós conseguirmos então ter resultados é se calhar para continuar a termos força para tudo aquilo que é necessário fazer, que já percebemos que é muito, mas pensar um pouco mais para dentro, e é um pouco esse o desafio que amanhã vou lançar sobre as prioridades com o movimento climático, e não vou entrar em detalhes para vos deixar curiosos. Obrigada. Não sei se alguém quer. Queres? Vítor Seco, dirijo na Associação Nacional do Ambiente. Estamos aqui neste encontro porque acreditamos que é efetivamente possível fazer justiça. A justiça climática
não pode viver sem a outra justiça do nosso dia-a-dia e que nós tanto pomos em causa quando se trata de assuntos conhecidos, como uma multa de trânsito ou como um processo qualquer que nos coloquem. Meus amigos, a justiça climática tem que passar por um serviço de apoio aos cidadãos nos assuntos ambientais. Não são só estes aqui de Covas de Barroso, nem da Medalha, nem de Montalegre. O ambiente precisa de um direito ambiental determinado, justo e barato. Pagamos muito dinheiro para colocar processos em tribunal quando existem estas situações que foram aqui referidas. Paga-se os olhos da cara para fazer justiça climática. Nós não podemos continuar assim. As organizações ambientais de âmbito nacional, regional e local devem se unir num processo que ajude todos neste desidrato de justiça. Nós temos neste momento, a Associação Íris, um problema a resolver na região de Abrantes, onde já foi gasto 2.500 euros só para colocar processos de inquirição. Meus amigos, isto não pode continuar assim. A justiça climática não pode ser um parente pobre da justiça global. E as associações ambientais de caráter nacional têm que se sentar à mesa e, de uma vez por todas, resolver esta questão com caráter de urgência e, sobretudo, de unidade. Muito obrigado. Olá, boa noite. Nunca estou habituada a isto. Ok. Boa noite, o meu nome é Mariana e, bem, queria antes de mais agradecer por nos estarem aqui, não é? Portanto, por nos receberem e também por todos os contributos e todas as histórias que foram contadas. Eu estava a pensar que muitas das coisas que estava a ouvir aqui lembraram-me de 2019, quando estávamos a fazer também, quando eu estive envolvida na luta contra a exploração de gás na Bajoca, então estava assim com uma certa nostalgia dessa altura. Eu faço parte do movimento de justiça climática desde 2019, foi na altura em que eu me juntei, e algumas das coisas que eu também queria um pouco partilhar convosco é que, por um lado, reforçar bastante o que a Marina estava a dizer de que isto não é uma transição, não é? E sobre as narrativas, eu acho que é muito importante nós próprios não aceitarmos que isto é uma transição. E eu acho que isso é uma parte fundamental de nós conseguirmos comunicar e percebermos o que está a acontecer. E, portanto, não se trata de estar a haver uma descarbonização também, e não é de todo isso que está a acontecer. E uma das coisas que eu acho que é importante realçar aqui é, o que justiça climática significa não é o que as empresas estão a dizer que significa. Não é? E eu acho que isso é um dos grandes problemas que nós temos atualmente, é que há uma certa definição do que é transição e o que é justiça climática que está a ser contada pelas empresas e pelos governos, que não é o que é realmente a luta pela justiça climática, que é uma luta que já existe há vários anos dos movimentos sociais, aliás é uma luta que vem do sul global e que hoje em dia é global, está em todo o lado. Portanto, eu acho que isso é uma parte fundamental de compreendermos. E que a verdade é que não é possível haver justiça climática enquanto nós tivermos capitalismo. E eu acho que esse é um dos grandes conversas que nós estamos a ter aqui, que é, enquanto o lucro estiver à frente da vida, não é possível nós fazermos uma transição, nem é possível nós conseguirmos pararmos as próprias alterações climáticas. Portanto, eu acho que essa é a parte fundamental do movimento pela justiça climática, que é compreender se a pergunta que nós estamos a fazer é o que é que vai ser mais lucrativo, então a resposta vai ser Minas do Barroso, ao mesmo tempo que estamos a fazer exploração de gás aqui, ao mesmo tempo que estamos a fazer 30 ao mesmo tempo que temos carros elétricos, ao mesmo tempo que temos combustíveis fósseis a funcionar, ao mesmo tempo que temos isso tudo. Tipo, a pergunta que é preciso ser feita é como é que nós vamos cuidar da vida e, portanto, como é que nós pomos a vida no centro. E a partir do momento que nós mudamos isso na sociedade, significa que estamos a viver numa sociedade que não é o capitalismo. É uma outra sociedade que nós estamos a construir juntas.
Ao mesmo tempo, justiça climática significa que nós temos mesmo que ser honestas connosco sobre o que está a acontecer atualmente. Eu percebo o ponto que a Brenda estava a fazer sobre a questão de tornar tudo muito número e quase desligar-nos da realidade, não é? Mas há uma parte também que é importante nós conectarmos-nos com a realidade, que é, há mesmo um prazo a qual nós temos que chegar. Isto é, nós não temos assim tão mais tempo para impedir que tudo aquilo que nós temos à nossa volta seja destruído. Inclusive aqui, esta zona, inclusive esta biodiversidade. E isso tem a ver com o facto de, enquanto nós continuamos a queimar combustíveis fósseis, enquanto nós continuarmos a viver neste sistema que nós estamos a viver, as alterações climáticas vão continuar a piorar e nós não vamos chegar a um ponto sem retorno. Então, a conversa que nós temos de ter entre nós também é um pouco sobre como é que nós vamos impedir que isto aconteça, não é? E eu acho que também é um pouco por isso que aqui o Movimento de Justiça Climática põe as alterações climáticas como uma coisa fundamental, porque se nós não paramos as alterações climáticas, então tudo o resto vai ser destruído. Mas isso não justifica que tu possas fazer tudo o que quiseres, né? Tipo, isso não valida que qualquer coisa seja feita. Aliás, exatamente essa é a parte principal daqui, que é, então, como é que nós vamos construir uma sociedade que é justa, que coloca as pessoas no centro, que as decisões são feitas por nós e não pelo interesse do lucro e não pelo interesse de alguns e não só para simplesmente continuar a explorar. E sobre isto, eu queria terminar só para dizer que alguém estava a perguntar então o que é que nós temos que fazer, não é? Se vamos para deputados, se não. A primeira coisa que nós precisamos de fazer é ser honestas connosco próprias sobre o que está a acontecer. A segunda coisa que nós temos que fazer é que nós temos de deixar de consentir. Nós continuamos a consentir com o que está a acontecer à nossa volta, de diferentes formas. Nós temos mesmo de deixar de consentir com este sistema que nos está a matar. Temos que ser honestas sobre o que é que os governos estão a fazer, temos que ser honestas sobre o que as empresas estão a fazer. Eles estão a ser bastante honestos, está a ser bastante claro qual é o plano deles. E o plano deles é destruir tudo o que nós temos neste momento à nossa volta, tudo o que nós estamos a amar, tudo o que nós queremos proteger. E, portanto, realmente está nas nossas mãos, nas pessoas que estão nesta sala, de travar isto. E não é só travar estas minas, é travar o colapso climático, não é? Tipo, travar o colapso da civilização. E isso é uma tarefa bastante assustadora. Eu própria também me sinto muitas vezes assustada por ela. Mas é algo que nós temos que fazer coletivamente e que passa por não consentirmos, mas também passa por nós termos planos nacionais, neste caso, visto que estamos na Concentração pela Justiça Climática, não é? Para podermos realmente deixar de ter um lucro à frente da vida. Era isso que eu queria partilhar. Está bem, pode ser. Ok. Eu depois queria fazer um comentário, mas... Como preferirem, é super rápido. Meu nome é Manuel Afonso, estou aqui pelos Empregos para o Clima, alguns de vocês conhecerão. Como o nome indica, os Empregos para o Clima já tenta aqui combinar duas vertentes, uma que é social, que é humana, que é a vida das pessoas que trabalham, e a vertente da justiça climática. Eu acho que, entre muitas coisas que eu vi aqui que foram inspiradoras, Mariana, acho que trouxe para o centro uma questão que é muito importante. Justiça climática é travar a crise climática e, portanto, as emissões e descarbonizar a economia e a sociedade, mas é também manter e regenerar ecossistemas resilientes e comunidades resilientes em que as pessoas possam determinar e mandar nas suas próprias vidas. E, portanto, é muito fácil, de facto, o movimento, sobretudo centrado nas cidades, de ser uma espécie de tecnocracia ao contrário, em que vê planos, vê números, vê datas, mas não vê pessoas, não vê ecossistemas, não vê comunidades. E isso não só é uma saída errada, porque só vê um lado do combate às alterações climáticas, que é o lado da mitigação, não vê o outro lado, que é construir uma sociedade capaz de viver e prosperar num mundo difícil que vai ser o mundo da crise climática, porque mesmo que façamos tudo bem e rápido, vamos viver num mundo com condições extremas, e por isso precisamos de água, precisamos de florestas, precisamos de comunidades. E, portanto, empregos para o clima é os empregos, sim, nas energias renováveis, mas também são os empregos na regeneração ecológica e social, por exemplo. E o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que temos que construir alianças. E eu acho que esse deve ser o mote deste encontro. Nós temos visões diferentes, vemos sítios diferentes, vimos de lutas diferentes. Vimos de lutas que em certos momentos, alguns pontos podem até ser contraditórios e chocar, mas temos de ter a capacidade de nos unirmos em torno de alguns pontos centrais e construir um movimento
do Barroso às Alagoas Brancas, não é? De Lisboa a Grândola, que meta em marcha dezenas de milhares de pessoas. Não algumas dezenas, não algumas centenas, dezenas de milhares de pessoas, porque sem isso não vamos conseguir o mínimo, quanto mais o máximo, a que nos propomos. Portanto, enfim, a capacidade de trazer estas coisas contraditórias entre os vários pontos da justiça climática tem muito a ver com este debate e quero desde já agradecer-vos por isso. Eu concordo, realmente é verdade, a narrativa que a pessoa faz é muito importante. Eles conseguiram convencer que nós temos trocado o carro a fóssil, o combustível fóssil, por o carro elétrico. Quer dizer, nós já toda a gente incorporou isto, é o carro elétrico, é uma mentira. Nós não temos de ter carros, temos de ter transportes públicos e, obviamente, mas isto realmente já está incorporado dentro da maior parte das pessoas, não é? Pronto, e respondendo aqui à Dona Livros, que não sei o seu nome, o Nelson sabe melhor que eu, mas é assim, o que acontece com o lítio, nós realmente temos os lítios em todo lado, eu impacto numa bicicleta elétrica, eu telefone, só que nós aqui, para distrairmos o lítio cá em Portugal, temos que desfazer as rochas, temos que ficar nas rochas extrair e retira-se muito pouco lítio, enquanto que o lítio há na América do Sul, na Bolívia, mas no sítio, aquilo é a pesada que se retira. Isto é uma questão de a Europa quer ser independente a nível ou seja, é uma questão de territórios, é uma questão que a Europa quer ser, quer ser independente, autossuficiente a nível de lítio. Ou seja, nós temos uma destruição muito maior para retirar o lítio do que tem. Ou seja, a questão aqui não é justo isto. Nós temos uma destruição muito maior, enquanto lá é muito barato, estão lá para as águas o lítio. Ok? Era essa a pergunta. Okay, queria fazer um comentário já um bocado para responder, acho que é a Catarina, não é? Que te chamas? E agora como é que te chamas? Patrícia. Só uma questão, eu não sou a favor de minerar aqui, ok? Não, e eu queria responder talvez para, enfim, que é a minha perspectiva pessoal, e se calhar vai diferir dessa, e depois também tentar ligar um pouco os comentários dos companheiros que fizeram aqui, que eu acho que é super importante voltarmos a ter essa narrativa da vida no centro. E já chego lá, mas tu perguntaste sobre soluções, não é? E sobre, ok, mas não mineramos aqui, onde é que mineramos, onde é que as coisas vêm. Primeiro, eu queria dar duas respostas em dois planos diferentes. A primeira é, mesmo no plano atual do sistema capitalista, da forma como funciona, a narrativa que nos pintam que na União Europeia a extração de lítio seria diferente é falaciosa. Ou seja, esta ideia de que na Europa fazemos diferente e melhor, que há um excepcionalismo europeu em mineração, é falsa, porque na verdade os trâmites processuais que seguem, que são altamente opacos, aquilo que se quer fazer, por exemplo, no caso da mina do Barroso, é ilegal em muitos países da América Latina, e mesmo, isto é a minha primeira resposta, é dentro da estrutura atual, ok? E mesmo que fizéssemos diferente, apesar de várias leis permitirem certas coisas aqui, que noutros países, temos de falar de escombreiras, de instalações de resíduos e da forma como isso é feito, é ilegal pelo seu impacto ecológico noutros países, nomeadamente na América Latina. Também, se continuássemos nesta perspectiva, o lítio extraído aqui, na verdade, para construir as baterias de lítio que necessitamos, nós necessitaríamos de continuar a minerar metais noutros países, nomeadamente o cobalto na República Democrática do Congo, e as refinarias não continuariam a ser aqui, seriam na China. Portanto, isto é a primeira resposta, ou seja, dentro da estrutura atual, esta ideia de que tem que ser aqui, porque aqui fazemos melhores e diferente, e seremos independentes, é falsa, porque fazemos tão piores, porque a mineração nunca é boa, não é? Ok? E continuaríamos dependentes de outros países. Mas a resposta que eu quero dar não é essa. Ou seja, eu acho que o como é que chegamos lá, o como é que queremos viver, o como é que queremos ser, como é que imaginamos um mundo, eu acho que é importante resgatar isso que vocês trouxeram aqui, a vida no centro. O slogan aqui do Barroso é não há mina sem há vida. E isso é crucial para entendermos e para nos reconectarmos face a uma desconexão que nós temos que é gigante e muitas vezes vem, ok, da distância geográfica que temos. Estamos em Lisboa, Covas do Barroso é 700 km de distância, ou o Chile é longíssimo, as refinarias na China são, ok, não temos uma conexão emocional com esses territórios. E é importante voltarmos a reconectarmos, eu acho, com justamente aquilo que nos nutre, que é toda esta magia incrível, esta beleza que é a vida. Isso é super importante. E
E ao pensarmos isso na vida no centro, é importante lembrarmos, ok, não há uma solução. Nós não teremos, o nosso objetivo, creio eu, enquanto movimento por justiça ecológica, social e climática, em Portugal e no mundo, não será encontrar a solução. Isso é o que os Estados e os governos querem fazer, é dizer que há uma solução. E neste caso, é os carros elétricos, ou é a descarbonização, é aquilo. Não, há várias soluções, há vários modos de vida que os preservar, há várias formas de estar que os preservar. E colocar a vida no centro é também dizer isso. Então é dizer que, por exemplo, no quadro atual, falamos de mineração e falamos de políticas de mobilidade, se nós mudássemos o chip, como alguém disse aqui, que é, ok, em vez de substituirmos a frota automóvel que existe por carros elétricos, pensássemos, não, vamos criar mobilidades públicas, apostar na ferrovia, apostar noutros tipos de nos mover. Aquela ideia que nós temos que agora minerar 60 vezes mais lítio até 2050 cai completamente por terra. Ou tantas outras metas que nós metemos na nossa cabeça porque os Estados e as empresas, mais uma vez, meteram na nossa cabeça que é necessário, que é urgente, cairiam por terra a partir do momento em que nós disséssemos, ok, a indústria da publicidade, a indústria, por exemplo, dos dispositivos móveis, que já vêm com uma obsolescência programada, portanto, daqui a 2 anos vamos ter que ser forçados a comprar um novo telemóvel, porque nem sequer podemos reparar, porque perdemos esse direito, ou seja, há muitas coisas que mesmo no sistema atual nós já podemos apontar como soluções, nós temos que ter direito a reparar os nossos dispositivos, nós temos que ter direito a reutilizar as coisas, ou seja, acho que há várias soluções e por isso é que eu acho que é importante, quando nós voltamos ao modo de vida no centro, isso leva-nos a criar, ok, o que é que estamos aqui para preservar? Estamos em defesa do quê? Ou seja, conectar com o quê? E é bom trazer tanta gente tão longe das Lagoas Brancas, dos Açores, da Madeira, de Lisboa, aqui ao Barroso, para perceber, conectar e perceber, ok, nós queremos preservar esta terra, porque é de todas, porque todas necessitamos dela para viver, é das águas que necessitamos, é dos solos, é do ar, é desta terra, tanto aqui, como noutro sítio, como no Chile quando lá formos, como na China quando lá formos. Portanto, acho que as soluções são várias, há vários planos, mas quando a vida fica no centro, não há dúvidas. Não há dúvidas sobre o que é que temos que fazer. Temos é que preservar e regenerar justamente estas comunidades, estes territórios que já tanto fazem por nutrir a vida e que nos nutrem a nós próprios. Não é? E, portanto, eu acho importante também recuperar isso, e é justamente esse o slogan daqui, não é? Não há mina sem a vida. Me enganando. Também por isso, mas um bocadinho bater nesta questão que é claro que precisamos de planos de soluções e elas estão lá, apostar no caso da mineração é óbvio, na redução, na reciclagem, na reparação de materiais, de metais, de tudo, mas também lembrarmos que não há uma solução, acho que não é isso que devemos almejar, até porque vimos aqui de todas de mundos tão diferentes e o que importa é justamente, como estava a dizer o companheiro, é criarmos estas alianças e ouvirmos e escutarmos e percebermos como é que colocando a vida no centro, que acho que é um excelente modo de podemos ir para a frente. É só porque eu acho que é importante. Nós estamos a trazer aqui muitos temas que não servem só para o dia de hoje, vão servir também para todo o dia da manhã e para perceber aspectos importantes. Eu acho que uma questão que é extremamente importante é que aqui não pode haver, seja com lítio, seja com petróleo, seja com outros minerais, não há um sítio melhor para extrair. É mau. É má esta extração. No Chile, no Triângulo do Lítio, os impactos que estão a ter naqueles salares, naquelas comunidades que vivem lá, são inaceitáveis. São inaceitáveis. O princípio básico tem que ser de solidariedade, não aqui e em lugar nenhum. Porque não pode ser o princípio de só não queremos onde estamos nós. E isso leva-me para outra questão, que é, quando nós falamos em que precisamos de outras políticas e que a mobilidade não pode ser só passar do motor combustíveis fósseis para o carro elétrico, na mesma quantidade de carros, e não é só manter a mesma quantidade de carros, porque o que está detrás desta decisão, pensemos no caso da União Europeia, isto pode ser pensado em global, é que quem está a fazer o lobby forte para que a transição na mobilidade seja esta para o carro elétrico é a indústria automóvel. É uma das indústrias com mais força na União Europeia. E é quem está a exigir que o caminho, que a única solução é esta. E é aquela que está a fazer pressão para que nós, quando discutamos estas questões,
partimos logo do princípio de que, ok, precisamos esta quantidade de lítio, ou esta quantidade de cobalto, ou esta quantidade de níquel que é precisa, e todo o debate que pode ser feito é já com este dado adquirido. E não estamos aqui a dizer, não, espera lá, precisamos desta quantidade de lítio, porquê? Para quê? Para beneficiar quem? E é aqui onde nós começamos a pensar quais é que são os imaginários possíveis quando nós rejeitamos esta premissa de que são precisos 50 vezes mais lítio. Outra coisa, propor uma política que, por exemplo, estamos a falar de algo, bastavam às vezes coisas que nem são muito transformadoras, não é? Para conseguir uma redução significativa. Reduzir 25%, provavelmente, reduzir 25% da procura de lítio por uma política diferente não significa que nós vamos ter que extrair 25% de lítio menos. O lítio não enquanto elemento, mas enquanto commodity, enquanto bem no mercado, uma redução de 25%, por exemplo, terá um número, estou a dizer que tem que ser este número, tem provavelmente impactos muito maiores sobre se o lítio, até se o lítio poder passar a ser irrelevante para o mercado. Porque a perda de valor que vai ter não significa, ok, então vamos extrair 25% menos. Significa que o lítio pode até deixar de ser uma prioridade e passar a ser outro elemento apenas com uma redução de 25%. Tem a ver com aquilo que é dado o valor no mercado ao mineral. Não é? 25% de redução significa só que se extrai menos 25%. Significa todos os interesses que estão por trás e a valorização que é feita no mercado de um determinado mineral. Portanto, nós aqui temos que pensar que não é para extrair melhor aqui ou extrair melhor ali, nem de que vamos precisar desta quantidade ou desta quantidade. É pensar políticas que façam com que estes projetos de mineração não sejam aceitáveis de todo. E isso tem que ser uma base para a discussão, parece-me a mim. Mas também tem impacto ecológico. Microfone, se achas. Tem impactos nas comunidades. Parece que estão a opor-se a ele. Boa noite. Meu nome é Maria Antónia Pires Almeida, sou investigadora científica em História da Ciência Política na Universidade de Vinho. Tenho estudado o poder local. Já aprendi muito, já falaram. Estou deliciada a ouvir gente tão jovem, tão eloquente, a falar coisas tão importantes. Gostava de voltar ao facto de nós estarmos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril e nós vivemos numa democracia representativa. Acabámos de ter eleições, os eleitores votaram. E então, voltando aqui ao Barroso, a este problema todo, temos aqui vários atores. O Governo Central, o Governo Municipal, as juntas de freguesia e depois as associações de cidadãos. E depois ainda temos também a Justiça, que aquele senhor referiu e que eu acho também é um ator muito importante em todo este processo. Mas eu penso que temos que também aqui pensar quem está a defender as pessoas e os territórios. O Governo Central não me parece que esteja a fazer esse papel, mas nós votámos, eu fui votar, vocês também devem ter ido, porque a abstenção é má, e os eleitores votaram. E agora, o governo anterior deu as concessões. Este governo provavelmente irá manter as concessões. O poder local tem autoridade ou poder para dizer não? Tem vontade de dizer não à exploração do lítio? Terá? Ou estará conivente da savana? Eu não sei, eu não sou daqui, estou só a perguntar. Quem é que representa as pessoas daqui e este território? E depois dizem, mas temos que ser nós, que nos temos que organizar e lutar. Nós somos representados pelas pessoas que elegemos. Será que as pessoas que nós elegemos nos estão a representar? O que é que nós, eleitores, cidadãos, que poder temos nós? A questão da justiça ser caríssima é um problema muito
muito grave, porque a justiça poderia ser o contrapoder do que o governo não está a fazer corretamente. Mas, de facto, tem entraves, e um deles é esse, o custo. Será que as associações locais têm dinheiro para mover um processo a sério contra o Estado português por ter dado a concessão à Savana? A Savana é só um exemplo, temos outros exemplos no resto do país. Mas quem é que tem a responsabilidade de defender este e os outros territórios que estão a ser atacados e as populações que vivem nesses territórios que estão a ser atacados? Porque é muito bonito dizer, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, mas eu e mais 2 ou 3 pessoas e mais 2 ou 3 associações não estamos a ter sucesso. E estamos a ver que aqui não estão a ter muito sucesso para parar este movimento da savana a fazer buracos. Portanto, vamos pensar muito bem no sistema em que vivemos, quem é que nos está a representar. Isto não tem resposta, não é? Tenho que responder. Então é assim, falou dos 50 anos da democracia e eu como residente e eleitora de Covas do Barroso, eu costumo dizer e continuo a acreditar que nós não vivemos numa democracia. Nós estamos a viver numa ditadura, ou de uma democracia de ditadura bárbara. Uma ditadura democrática, mais precisamente. É assim que nós estamos a viver. Isso é uma ilusão. Que nós votamos e escolhemos e temos poder de decisão, é mentira. E nós o município ou a região do Barroso, somos um exemplo disso. Nós não somos ouvidos, a nossa opinião não conta, mas nós, cidadãos e residentes nesta região, quando nos apercebemos do problema que tínhamos, não ficámos à espera nem do governo central, nem do local, nem regional. Nós tomamos uma posição e atrás de nós veio o poder. A Junta de Freguesia apoia a nossa luta, a Câmara Municipal apoia a nossa luta. Se tem peso, se vai valer a pena, o tempo dirá. De qualquer das maneiras, nada nos demove e nós continuamos a lutar todos os dias. Há 6 anos que a Savana disse que ia começar a explorar e ainda não começou a explorar. Exatamente. A prospecção que estão a fazer e que agora se vê nas notícias às vezes é mentira, porque eles, neste momento, sim, em 2018 eles fizeram uma prospecção numa vasta área da nossa freguesia, do nosso território. Neste momento, eles só estão a conseguir trabalhar numa área de contrato que foi assinada em 2006, porque aí está, fomos enganados, porque nós demos autorização para um contrato para uma exploração de quartzo e feldespato, ou seja, uma pedreira, e de repente as coisas evoluíram para uma mina a céu aberto, com uma área completamente diferente do que estava previsto inicialmente. Pedreira essa que nunca tinha sido explorada até agora. Por isso, nós, independentemente do que poderá vir a acontecer no futuro, nós continuamos a lutar todos os dias. Nós estamos há quase 5 meses à frente de uma máquina no baldio a defender o que é nosso e que a justiça, assim, lenta e cara, muito cara e muito lenta, não tem ajudado a que as coisas se resolvam, mas nós, resilientes e convictos daquilo que é nosso e que acreditamos que é certo e é justo, estamos no terreno e vamos continuar. E a Savana Olá, boa noite a todos. O meu nome é Corina, faço parte da Associação Vaqueiras da Estrela, da Serra da Estrela, e queria voltar a tocar na questão das comunidades locais e da relação que temos com essas comunidades e com as lutas e causas do interior. Nós somos uma associação que está a fazer está a pôr em prática uma regeneração ecológica do território após 2 incêndios em 2017 e em 2022, a partir do próprio território e a partir das comunidades,
E a mim parece-me que em tudo que estamos aqui a falar muito em relações de poder e na necessidade de desconstruirmos relações de poder. Por um lado, Mariana, quando tu falas na questão da nossa relação com a natureza, e já falamos nessa dicotomia entre nós e natureza, já mostra bastante o que é essa relação de poder, não é? Quando falamos da natureza enquanto algo quantificável e não da nossa interdependência, da nossa interligação com o ecossistema do qual fazemos parte. Acho que essa é uma das relações de poder que temos de desconstruir. E, por outro lado, acho que temos uma necessidade muito urgente de desconstruir relações de poder com as comunidades locais e com a soberania, como tu disseste muito bem, das comunidades locais e do seu poder de decidir sobre os seus territórios. E enquanto nós aceitamos isso muito facilmente, não é? Quando se fala da relação entre uma multinacional e uma comunidade local que luta pelo seu território, enquanto aceitamos isso muito facilmente quando olhamos para fora do nosso país, acho que temos também de olhar para dentro do país e temos de olhar para todos nós, e acho que todos nós temos relações de poder a desconstruir. E acho que só desconstruindo essas relações de poder é que conseguimos efetivamente ter essas alianças entre todas as lutas e causas que acho que não são assim tão contraditórias, acho que são complexas, isso sim, mas acho que temos que aceitar essa complexidade, porque todo o sistema em que vivemos é complexo. Eu queria só fazer uma partilha do Kiko. Faço parte da ATER, do movimento para a produção da aviação para uma mobilidade mais ecológica. E eu queria fazer uma partilha que pode soar talvez um bocado ingênua, ainda assim, queria deixá-la, que é quando falamos tanto da complexidade dos problemas, lembrarmos também da simplicidade das soluções e de nos conectarmos com aquilo por que nos batemos. Na verdade é algo muito belo, é algo maravilhoso e é algo muito, muito simples. E então, se fazer uma mina nas Covas do Barroso é uma coisa extremamente complexa e o que a Maria estava a dizer o direito a reparar um telemóvel é uma coisa muito, muito simples, é uma solução maravilhosa. E construir um mega aeroporto ou construir um mega TGV são coisas super complexas, mas cuidar da ferrovia que existe é algo extremamente simples. E com esta nota só queria mesmo agradecer por todas as soluções que já estão aqui em prática e todas as pessoas que ajudaram a organizar as boleias para que pudéssemos reduzir imenso os combustíveis que foram usados para trazer até aqui. É uma solução maravilhosa e obrigado. E obrigado a todas vocês que têm estado a organizar, e eu estou mesmo feliz por estar aqui nesta diversidade de pessoas. E obrigado por nos acolherem também. Pronto, eu era só para, no seguimento da Aida, do que estava a dizer a Aida, ou seja, nós, de alguma forma, não estamos a ser representados pelo poder político. E isso é mais que óbvio. Mas também nós não ficamos à espera que o poder político nos representasse. Ou seja, aquilo que nós fizemos desde o início e o poder político não nos quis ouvir no primeiro momento, tanto em Monte Alegre como em Covas do Barroso, mas nós conseguimos trazer esse poder político para nós. Porque a certa altura eles perceberam que tinham que vir ter connosco. Eles perceberam que estava um problema ali e que eles estavam no centro do problema. E eu, por exemplo, relativamente a Monte Alegre, nós, apesar de termos sido ignorados pelo ex-presidente da Câmara, ele a certa altura ele sentiu-se obrigado e teve que vir à freguesia de Morgado explicar-se para toda a população. Portanto, ele não nos representou, mas ele teve que vir a Morgado explicar o que é que estava a acontecer. Ele teve essa necessidade. E houve um auditório em Monte Alegre que teve mais de 400 pessoas, portanto, e ele sentiu necessidade de se explicar
para aquela população toda. Eles não nos representaram, mas depois, a certa altura, eles tiveram que vir ter connosco. Nunca nos representaram, mas eles sentiram, a certa altura, que tinham que vir e tinham que dar explicações. E tiveram que agir, e não só a nível local, mas também a nível nacional. Ou seja, nós continuamos a não ser ouvidos, ou tivemos que ir com advogados para podermos ter acesso à documentação na Direção-Geral de Energia e Geologia, continuamos a não ser ouvidos pelo Ministério do Ambiente, mas também fomos chamados para participar na Assembleia da República. Por 2 vezes estivemos na Assembleia da República. Ou seja, eles sentiram a necessidade de nos levar lá, de nos ouvir, de nos escutar os nossos problemas. Portanto, e isso aconteceu. Ou seja, a nossa ação, o que eu quero dizer é que nós não podemos estar à espera que alguém faça algo por nós. Portanto, temos que ser os primeiros a tomar essa iniciativa. E nós estamos aqui, estamos locais, estamos a sentir esses problemas, tivemos que agir. Portanto, nós não tivemos... A freguesia de Morgado fez 3 boicotes eleitorais. Fez 3 boicotes eleitorais. Portanto, nós não estávamos a ser ouvidos. As pessoas recusaram-se a votar. Nas europeias, nas legislativas, nas presidenciais. Portanto, as pessoas tomaram. Portanto, acharam que não estavam a ser representadas, recusaram-se e não votaram. E isto foi uma freguesia. Foi uma freguesia. Ninguém fechou a porta. As pessoas não foram votar. As pessoas estiveram na entrada da junta de freguesia e não foram votar. Estiveram em convívio o dia todo. Portanto, e nós conseguimos ter a comunicação social toda do país lá. Morgado. Portanto, eu acho que a nossa ação também faz com que os políticos se mexam. Há outra situação. Não sei se foi por causa disto ou não. Porque é que este barulho todo acerca do Sr. Galamba? O que é que aconteceu no governo? Onde é que começou todo este ruído, toda esta investigação? Exatamente. Começou por todo este barulho. Começou porque alguém se mexeu. Começou porque muita gente começou-se a mexer. Começou porque muita gente começou a ser investigada. Porque muitas denúncias foram feitas. Portanto, eu acho que é a nossa ação que faz com que os outros também se vão mexer. E com que os outros também tiveram que se mexer. Portanto, e julgo, se calhar não devia ser assim. Devia vir de cima para baixo. E eles deviam nos defender porque fomos nós que os elegemos. Mas já que eles não veio de cima para baixo, nós conseguimos com que isto fosse de baixo para cima e pudermos chegar também lá a uma comissão do ambiente, a uma reunião com a maior parte de todas as comissões, todos os partidos. Portanto, julgo que não podemos estar à espera que alguém nos represente. Nós devemos, cada um de nós deve meter mãos à obra, e isto é duro, é muito duro, e o Nelson e a Aida e toda a gente sabe que isto é duro, e nós também sabemos que é duro estar todos os dias, estar aqui eles desde 2017, nós desde 2019, portanto isto é todos os dias que andamos nisto, portanto, isto desgasta, isto começa a criar problemas de saúde, portanto, mas não é isto que nos vai demover, portanto, nós vamos até onde tivermos que ir, já sempre dissemos, portanto, e também com isto, só para vocês também ficarem também só mais uma nota, todo este nosso ruído que causamos, fizemos com que todos os partidos, todos, viessem a Morgado. Todos os partidos, ou seja, algo que não valia nada, que não tinha representatividade nenhuma, mas passado, depois destes 3 boicotes, todos os partidos fizeram questão de ir ver o que é que se passava. Portanto, julgo que também, de parte também de nós, podermos chegar lá e, já que eles não vêm ter connosco, fomos nós que elegemos, devemos nós fazer com que eles venham e não ficarmos adormecidos à espera que alguém nos faça alguma coisa por nós. Vamos dizer só isto. Uma nota que eu... Bem, eu só queria acrescentar aqui 2 coisas. Em primeiro, responder à Catarina, que ela perguntou-nos qual era, que soluções é que nós tínhamos para isto. É assim, eu vou falar
do conhecimento que tenho e do conhecimento que temos, principalmente em Covas. Nós podemos não ter grandes soluções, porque acho que as soluções completas todos, não só nós, mas nós neste caso há uma coisa que temos a certeza, que aquilo que está a ser feito não é o que é certo. Porque neste momento a empresa que está a explorar o lítio, que está a explorar não, quer explorar, a empresa não está importada no lítio, não está a pensar no combate às alterações climáticas. A empresa neste momento está a pensar no valor que tem o lítio neste momento. Mais nada. Porque a empresa tem 4.000 investidores. E nós seguimos os investidores. E vemos a conversa dos investidores. Quando eles dizem que nós só somos contra enquanto não vimos os frigoríficos e as previsões de entrar pelas portas dentro, comentários que são lamentáveis. Não têm conhecimento nenhum. E há uma coisa certa que nós percebemos desde o primeiro dia. O combate às alterações climáticas nos combate a destruir as florestas, a destruir a biodiversidade, a destruir os ecossistemas, a destruir a vida das populações que tantos sacrifícios fizeram. Porque hoje em dia, grande parte daquelas populações, da população que vive em Covas, acho que muita gente conhece, mas há muita gente que não conhece o sacrifício que as pessoas tiveram que fazer para hoje ter uma casa, tiveram que passar frio, tiveram que passar fome. E como é que é possível estar-se a impor, por exemplo, agora neste momento, mais sacrifício a essas pessoas quando já tantos sacrifícios fizeram e não beneficiaram em nada deles? Porque nós neste momento em Covas temos 2 mini barragens e o que as populações de lá de Covas beneficiaram das 2 mini barragens foi zero. Quiseram lá instalar também instalaram a pedreira de quartzo e feldspato. Quais foram os benefícios que a população tiveram de Covas? Zero. Exatamente, todos estes projetos que querem, e nós olhamos para isto, quer dizer, agora, primeiro foi as barragens, depois foi a exploração do quartzo e feldspato, agora a seguir vem a exploração do lítio, já tentaram instalar lá painéis fotovoltaicos, já tentaram lá pôr também parques eólicos. Onde é que nós vamos parar? Quer dizer, cada vez mais a destruir, cada vez a destruir mais. Eu acho que nós não temos esta necessidade. Nós, por exemplo, eu falo por mim, eu já vivi no tempo onde não havia telemóveis, onde não havia este desenvolvimento todo, e vivia tão bem como vivo hoje. Melhor, exatamente. E falo por mim, por exemplo, eu olho para as minhas filhas e vejo a maneira como elas brincam hoje, como se divertem hoje, não tem nada a ver com quando eu fui criado, que vivíamos todos juntos, as pessoas conviviam uns com os outros, agora ninguém convive com ninguém. Portanto, acho que é isto que temos que pensar e é isto que temos que começar a incutir nas pessoas e perceber, porque nós estamos a ser formatados para consumir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Portanto, sabemos perfeitamente que o planeta não vai aguentar. Não há recursos que vão aguentar. Não é só questão de ser em Covas ou de ser em Montalegre. Lá está, nós não dizemos que não queremos que explorem em Covas, mas que explorem no Chile, não, porque nós sabemos perfeitamente, e o que nos está a acontecer a nós, eles já o sofreram na pele, por isso nós sabemos perfeitamente que isso não é justo e não podemos aceitar. Era isso que é. E já agora dizer àquela senhora que não sei o nome dela, hoje em dia, se ouvimos falar no lítio, se ouvimos falar nas explorações do lítio, foi porque nós tomamos a iniciativa e sem que ninguém nos dissesse exatamente como disse a Aida, sem que estivéssemos à espera do Presidente da Junta, do Presidente da Câmara, de quem quer que fosse, nós tomamos a iniciativa, conseguimos preparar as prospeções, isto temos desde 2017, estamos em 2024, a empresa era para começar a explorar em 2019, depois era em 2020, depois era em 2021, depois era em 2022, agora em 2024, mas certamente nem será em 2024, nem em 2030. Vai ser uma intervenção rápida, vou ver se não demorada. Primeiro, eu queria só reconhecer aqui que realmente eu concordo com a intervenção anterior que disse que estávamos a falhar. Lamento ter uma intervenção tão pessimista depois daquilo que a camarada disse antes de mim, mas acho que temos que começar por reconhecer isso. 2023 foi o ano mais quente de sempre e ainda assim nós não temos planos para que 2030 seja a década em que nós atingimos o corte de emissões necessário para travar os piores cenários. Eu sinto que
muitas vezes esta falha pode ser atribuída a não aceitar que o estado a que nós chegamos é resultado de décadas de escolhas premeditadas e coordenadas dos governos e das empresas de continuar a aumentar emissões e de expandir e de extrair e de destruir tudo o que precisassem destruir para o lucro. E por isso nós falhamos quando tentamos pressionar estas entidades, quando nós tentamos delegar a elas uma tarefa que na realidade é nossa. E eu queria relembrar aqui um excelente exemplo em Portugal em que o movimento climático teve uma vitória, em que ganhou, que foi na Bajoca, em que conseguimos a cancelação dos projetos de extração de gás natural. E isto foi conseguido através de uma frente popular que batalhou em diversos campos, no campo legal, através da desobediência civil. E eu acho que esta vitória se deve porque as pessoas tomaram riscos. E eu acho que é o que nós precisamos agora, é de arriscar e de experimentar coisas novas, táticas novas, estratégias novas. E não podemos ficar presos àquilo que nos trouxe até aqui. Obrigado. Ok, nós agora temos mesmo de terminar. Eu queria agradecer muito a toda a gente pelas diferentes contribuições. Eu acho que percebemos que podemos ter visões talvez diferentes, mas há muito mais que nos une. Acho que vou voltar a pegar no modo da vida ao centro e do modo do não aminaciar a vida daqui e na defesa daquilo que amamos, daquilo que queremos cuidar. Acho que isso deve ser, na verdade, um modo principal para este encontro e para este movimento, porque se amamos, sabemos que não queremos destruir, não é? Acho que isso é uma grande máxima. Acho que várias soluções, vários caminhos foram aqui apontados, sei que os vamos discutir ao longo da manhã, sobretudo, e de domingo, mas acho que para nós foi super importante ouvir-vos, e que vocês nos tenham ouvido também, que tivessem vindo aqui. Esperamos que tenham tempo, quem sabe este fim de semana ou mais tarde, para visitar Covas de Barroso, para visitar Morgado, para visitar Dornelas, para visitar estes territórios e para sentirem também o absurdo que seria construir minas aqui ou minas em qualquer outro lado. E focámos muito no caso de Covas de Barroso, no caso de Morgado, porque estamos aqui, mas eu convido-vos a visitarem uma página que se chama Mining Watch Portugal, que é feito por a Corina e o Nick, que não vejo, mas que é uma excelente ferramenta para que se entenda que esta expansão energética que querem fazer não é só no Barroso, é praticamente em toda a massa continental portuguesa. E como o Francisco disse há pouco... Não só continental. E não só continental, sim. Como o Francisco disse há pouco, a solidariedade de facto é a nossa maior arma, de certa forma. E, portanto, eu acho que é importante estarmos informadas sobre tudo isto, criarmos pontos entre todas nós, todas estas alianças, e desde já acho que da nossa parte queríamos muito agradecer também por esta conversa e por começarmos a trilhar pontos no sentido de perceber, ok, para onde é que queremos ir, sabemos, não sabemos como lá chegar, mas sabemos que não será certamente abrindo minas de lítio a céu aberto nestas regiões ou outras regiões. Sabemos que não será fazer favores à indústria capitalista, seja ela fóssil ou seja ela pintada de verde, que é o falso verde. E, portanto, da nossa parte, acho que queremos muito agradecer também pela receptividade de ouvirem, de estar abertos ao diálogo, e esperemos que, de facto, o movimento por justiça climática em Portugal e não só comece a tomar estas questões da mineração, da transição energética, que mais uma vez temos que se calhar abandonar este termo de vez, a sério, abraçar esta complexidade para de facto chegarmos àquilo que é simples, que é a vida estar no centro e cuidar e amar aquilo que amamos. E obrigada.